Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Sioncast eu recebo meu parceiro, um dos apoiadores dessa empresa existir, a pessoa que me apresentou uma outra ótica do mundo, meu grande irmão Jonathan Couto. Uhul! Irmão, Prazer. obrigado por ter vindo, tá? Obrigado você, prazer estar aqui. Finalmente chegamos aqui, né? Não é? Porra, correria, isso aí é poeira, ninguém viu. O cara tem meu telefone, vai à minha igreja, me liga, me manda mensagem, me encontra e a gente já remarcou umas 50 vezes, né? Mas quando é pra acontecer, acontece, né, irmão? Amém. Obrigado de verdade por estar aqui para falar de um assunto tão importante, tão a ver com o teu propósito de vida no teu atual projeto, que a gente vai falar um pouco hoje também. E é isso, irmão. Te agradeço de verdade. Tu sabe o propósito disso aqui. Você estava lá no início, quando começou. Me apoiou, incentivou. E é um assunto que é pertinente a todos. Independente da ótica que a gente vai usar, se a gente vai falar do aspecto psicológico, como você interpretou isso na tua vida de um tempo para cá, ou da ótica religiosa. E a pergunta que fica aqui é, se tu tivesse conhecido um pouco sobre saúde mental lá no teu início de carreira no P9, como é que teria sido tua carreira e como que estaria hoje? Cara, então, pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonathan Couto. Você fez uma pergunta legal, né? É engraçado que eu não sei falar muito sobre mim. Eu sei conversar sobre muitas coisas, mas quando eu vou falar sobre mim, parece que eu fico um pouco meio constrangido, né? Eu acho que isso já tá impregnado muito na cultura do brasileiro, né? Que a gente tem aquilo de... Parece que quando você fala de você tá querendo se gabar, aparecer... E a gente tem isso muito travado de falar da gente, das coisas que a gente já viveu, que a gente fez de bom. Mas eu, assim, trabalhei como modelo dos meus 15 aos meus 18 anos praticamente, 17 para 18 anos. Aos 17 para 18 anos eu fiz uma audição, né, para poder entrar para uma banda, cantar e tal. Entrei para uma banda chamada P9. Cara, então, é muito difícil, né, eu falar sobre mim. Principalmente eu acredito que eu vi um vídeo do Felipe Tito, deve ter algumas semanas atrás, que ele falou sobre isso, né, que quando a gente fala de si, o brasileiro não tá muito acostumado com isso, porque quando a gente fala da gente, parece que, tipo assim, que é uma contramão muito grande, né, parece que a gente tá querendo se gabar. O brasileiro não tem aquela coisa de meritocracia, né, é muito, tipo assim, se você se deu bem na tua vida porque você roubou alguém, se você... Sim. Então, assim, mas eu vim de origem muito humilde. Humilde, entre aspas, assim, Vida Taquara, né? Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Um lugar onde meu sonho, na época de escola, era ser mototáxi, por exemplo. Porque eu vi os mototáxis, tipo assim, ganhando dinheirinho ali todo dia, levando as pessoas na Vida Taquara, voltando. Tinham namoradas, mulheres, viviam bem. E eu falei, cara, eu quero fazer 18 anos, comprar uma moto logo, vou pro mototáxi ali, eu começar a ganhar dinheiro e tal. Mas, enfim, eu comecei a trabalhar como modelo, assim, de meus 15 aos 18 anos, mais ou menos. 15 aos 18 anos. E fiz algumas campanhas, trabalhei, sempre treinei jiu-jitsu também, então eu era atleta também, treinava muito jiu-jitsu. E tinha um primo meu, Rafael, que me incentivava muito, comecei a trabalhar como modelo e tal. E nessa agência que eu era da 40 Graus, que eu era como modelo e tal, teve uma audição para poder escolher cantores para poder formar uma boy band, uma banda aqui no Brasil. E aí eu fui para essa audição lá, passei e iniciei minha vida artística ali, praticamente, né? Os meus 17 para 18, eu fiz 18 anos, aí fiz uma festa, já tinha entrado para a banda, mas só em novembro, assim, em outubro, novembro, a gente foi chamado e começamos a ensaiar. Aí eu tinha que gravar em Nova York na época e não falava inglês. E eu ia gravar um álbum em inglês em Nova York com produtores gringos e eu não falava nada em inglês. E aí eu peguei... eu lembro que a empresária chegou pra mim e falou assim, Jonathan, você tem que aprender a falar inglês pra poder ir pra Nova York gravar e tal. Seguinte, vamos assinar com a Sony Music. E por que eu tô falando isso pra você detalhadamente? Porque a inteligência emocional e a saúde emocional já entrou na minha vida a partir daquele momento também. Por quê? Porque eu vivia uma realidade em que eu sonhava entre aspas, não é que eu sonhava, mas eu desejava comprar uma moto, ser mototáxi, porque era uma coisa de vida boa para aquela região que eu vivia ali. Sim, era uma referência de sucesso. Era uma referência, ali. Mas eu queria estudar, entre aspas, e ser delegado ou ser um ator.
Eu era muito indeciso nas coisas que eu queria, porque o ambiente que eu vivia era um ambiente de indecisão, um ambiente que as pessoas não tinham ninguém, não tinha ninguém ali próximo a mim, onde eu morava, né? Como uma referência do que sonhava e o que lutava para ser, porque as pessoas, tipo assim, não tinham oportunidade de vida. O que acontecia, eles viviam aquilo. Tá entendendo? Tanto é, se eu for hoje no lugar onde eu morava lá, a maioria dos meus amigos estão no mesmo lugar, da mesma forma, talvez trabalhando na mesma coisa. Os que tiveram oportunidade na vida, ganharam dinheiro ali. Eu lembro de algumas pessoas que, tipo assim, passaram a ganhar 20 mil reais por mês. Isso em 2011 era muito dinheiro. Sim, sem dúvida. Mas, se você for lá hoje, o cara voltou a ser mototáxi. Porque não soube lidar com aquilo. Então eu vim dessa realidade. A realidade que as pessoas não sabiam conviver nem lidar com as oportunidades que tinham. Sim. Até tinham umas oportunidades. Tiveram pessoas que foram jogar futebol lá, que se deram bem, mas voltaram para o mesmo lugar. Então, voltando. Mas eu lembro que a empresária chegou para mim e falou assim, Jonathan, é o seguinte, cara, a oportunidade de ouro da tua vida, de você mudar a tua vida. E eu lembro que eu tinha muito na minha cabeça, meu objetivo de vida era ganhar dinheiro, ter uma condição financeira para poder dar uma casa para minha mãe, porque minha mãe morava, tá saindo agora, mas morava até hoje, uma casa que minha tia que deu para ela, para poder morar com a minha avó morreu e tal, tem só meu avô vivo. Então isso era um objetivo muito centralizado na minha vida, tá entendendo? Então algo que me deixava sempre com os pés no chão era saber de onde eu vim. Eu tenho até uma tatuagem escrito, lembra-te de onde eu tirei. Saber de onde eu vim e onde eu queria chegar. Então é engraçado que assim, minha cabeça ela já era muito madura em relação a isso. Sim. E por mais que eu tivesse feito muito sucesso, por mais que eu fiz muito sucesso nessa época, na época da P9, eu não podia sair na rua, não podia ir no shopping, porque a gente parava o shopping, literalmente. Eu acordava de manhã e tinha umas 40 pessoas na porta da minha casa para tirar foto comigo. Você tá entendendo? Ligava a televisão, a gente estava na Fátima Bernardes. Mudava de canal, a gente estava no Silvio Santos. Mudava de canal, a gente estava na Record. Voltava na semana seguinte, a gente estava na Fátima Bernardes de novo. Nós fomos 3 vezes, fomos no Altas Horas, Caldeirão do Hulk, TV Xuxa. Todos os programas, tudo que você imaginar, a gente estava. Assim, a banda era sucesso na rádio. Tivemos 2 músicas em novela. Pra fechar a conta, tivemos música no filme do Homem-Aranha. Então, tipo assim, pra uma pessoa que veio dessa realidade, você imagina como é que... Rompeu muito. Como é que muito deveria além, ser minha cabeça, tá entendendo? E eu sempre tive muitos pés no chão porque era muito internalizado em mim o que eu queria pra minha vida. E aí eu lembro que essa conversa que eu tive com a Cris mudou me deu meio que uma injeção assim pra poder falar, cara, eu tenho que me dedicar a isso porque é a oportunidade que eu tenho de mudar de vida. Porque eu não cantava, eu não me achava competente o suficiente para poder entrar para aquela banda e ir para Nova York gravar. Eu ia gravar com Venus Brown, um cara que produziu o Justin Timberlake, Black Eyed Peas, Pussycat Dolls. E eu não falava inglês, não cantava, fazia nada. Então, na parte de meritocracia, não tinha nada que me firmasse meus pés para poder ir naquilo. Mas eu falei, cara, eu vou. Ela falou assim, Jonathan, é o seguinte, você tem... Era setembro, outubro, mais ou menos. Você tem esse tempo de aprender a falar inglês para poder fazer aula de canto, aprender instrumento para você ir pra Nova York gravar. E eu falei assim, beleza, eu vou aprender. E eu lembro que eu estudava, tipo assim, 10 horas por dia em inglês, aula de canto, música, instrumento, o tempo inteiro, fazendo, me dedicando ao máximo. Para ir pros Estados Unidos em dezembro, que a gente foi, final de novembro, dezembro, para gravar um álbum, cara. E eu lembro que eu cheguei lá, olha só como é que... eu acredito que isso que eu tinha dentro de mim era uma força muito grande, que eu cheguei lá e aí os caras me davam as músicas pra poder aprender assim, e quando eu falo, e tinha algumas palavras, olha como é que é um contraste do que a gente vive, né? Tinha algumas palavras que eu não conseguia falar, porque, por exemplo, igual gíria, tá entendendo? Que você fala assim, pô, tá ligado e tal. Sim. Tinha as palavras em inglês que eu não conseguia falar porque o ambiente que eu vivia, eu não tinha nenhum fonema, nada que me ajudasse naquela pronúncia. Sim. Só quando eu fosse gravar álbum em inglês, quando eu tivesse que gravar, eu tinha que gravar muito perfeito pra parecer que a gente era uma banda gringa e que eu falava inglês há muitos anos. E aí eu lembro que eu comecei a me dedicar, virei a madrugada estudando, o Igor me ajudou muito, o Michael geral me ajudando e tal. Mas chegava no estúdio, cara, eu não conseguia gravar porque aquilo pesava muito, tá entendendo? Sim, sim. E aí eu lembro que o Venus chegou pra mim e ele teve uma outra conversa comigo. E essa conversa foi uma chave que virou na minha cabeça, assim, que eu passei a acreditar muito em mim, nas coisas que eu fazia. E eu falei assim, cara, eu não posso esquecer de onde eu saí,
Mas eu tenho que saber que eu tenho essa oportunidade, eu tenho que abraçar ela e mudar minha vida. Ali mudou. O Vina chegou pra mim e falou assim, hey, John. Aí ele falava inglês, eu não entendi muito bem, e o Michael tava me ajudando e tal. E ele falou assim, cara, é o seguinte, olha só. Tu tá nos Estados Unidos, tá em Nova York, tá num estúdio mais caro de Nova York pra poder gravar. Aqui gravou Justin Bieber, não sei o que, gravou uma galera. Tu tem a oportunidade de mudar de vida, cara. Só que é o seguinte, você tem até amanhã pra poder aprender essa música. Se você não aprender, tu tá fora, mano. Você tem que aprender essa música. E aí eu, caraca, ele dava muito pressão, né? Lógico. Mas só que aquela pressão que ele me deu não fez tanto efeito, porque eu treinava jiu-jitsu, então eu tava acostumado já a lidar com pressão, com frustração. Sim, competição, alto nível. Competição. Sim. Meu pai é policial militar do BOPE, minha família inteira de policiais, então eu sempre fui muito acostumado a lidar com pressão, com aquela coisa de militarismo, né? Mas ele me virou uma chave que ele falou o seguinte, falou, cara, tu tem uma oportunidade de conseguir fazer algo pelo teu sonho. Lógico. E aí eu lembro que eu virei a noite inteira, eu ficava cantando. E aí eu fui pro estúdio na hora de gravar, eu fiquei nervoso, mas eu falei, cara, eu tenho que conseguir. Minha mente era muito centralizada no que eu tinha que fazer. Sim. E aí eu lembro que eu gravava assim, eu gravava tudo, mas tinha uma palavra só que eu não conseguia falar, que era jeans. Aí eu falava assim, I love you in those jeans. Aí o cara, pô, jeans. Aí eu ficava jeans. Aí eu jeans. Aí o cara, jeans. Eu tipo assim, não conseguia falar. Aí eu já sei, vou te ajudar. Aí ele botou o Michael pra gravar comigo e eu fiquei treinando a parada e consegui gravar. Aí eu gravei. Depois que eu consegui gravar a parada, parece que virou uma chave em mim que eu falei assim, cara, eu consigo, eu sei cantar. E não sabia nada, né? Eu sou gringo. Eu não sabia nada, né? Mas, tipo assim, eu falei, cara, eu consigo, eu tenho capacidade de fazer e eu vou abraçar essa oportunidade. E aí, cara, eu comecei a falar, parece que virou uma chave em mim e que tinha coisas que eu tinha que eu não sabia. Lógico. E aí a gente descia, assim, da gravação do estúdio, começava a rimar com os caras, eu tentava rimar também, ia tentando falar inglês e falava e ria. Tem um cara, por exemplo, o T. Coles, que é o De Carlo, né? Que ele escreveu música pro Chris Brown, pro Rihanna, Jennifer Lopez. Ele escreveu Love in Those Jeans, escreveu New York Minute, escreveu Don't Wake Me Up. O cara muito brabo. Ele virou meu irmão. Sem noção, tipo assim, meu irmão, parceria e tal, amigão. Lógico. E tal. Só que eu fico pensando, falei, cara, naquela época eu não falava nada inglês. Como que o cara gostou de mim sem eu ter nem falado com ele direito, irmão? Nem me comunicava. Mas o cara foi meu irmão. Maneiro. Mas não sei se ele via, e a mãe dele era brasileira, e aí deu ele pra adoção e tal, pra um casal americano. Ele virou americano e tinha mãe na Bahia ainda e tal. Não lembro muito bem a história, mas ele virou meu irmão. Tanto é que é uma parada que, por exemplo, que a Anitta tava em Cancún, no México, um lugar assim, que ela me ligou de madrugada. Pô, tô aqui com o teu irmão, não sei o quê. Deve ter uns 3, 4 anos isso. Tô aqui com o teu irmão e tal. Eu, irmão? Tô aqui com o teu irmão no México e tal. Aí foi e mandou a foto. Aí eu... Caraca, é o De Carlo, só que ela achou que era meu irmão mesmo. Você entendeu? Eu falei, meu irmão e tal. Aí fui e falei com ele e tal. Aí, enfim... Mas o cara virou meu irmãozão e eu fiquei pensando, falei, cara, nem falava inglês. Só que aquilo internalizou muito dentro de mim, virou uma chave muito grande. E, cara, por aquilo que pareça que eu aprendi a falar inglês. Maneiro. Não sei em que momento, assim, que eu realmente fiquei falando inglês muito bem, porque eu lidava muito com a galera. Sim. Mas aquilo foi, eu já tava falando lá com os caras, tava rimando. Hey, my name is Misa, I like cheers. Comecei a falar, fazer umas rimas com os caras, aprendendo. Aí comecei a gravar as músicas da P9, comecei a gravar. E aí cheguei no Brasil, aí falei com minha mãe. Falei, mãe, gravei um álbum e tal, agora sou músico, cantor. Enfim, mostrei a música, mãe, Jonathan, como é que tu ficou assim e tal. Cara, aquilo entrou em mim. Lógico. E aí passou um tempo e tal, depois voltamos para os Estados Unidos para estudar mesmo música, fizemos aula de canto e tal. E aí, bum, sucesso. Maneiro. Acaba que o que tu tá falando, a gente já falou em outros podcasts, mas essa questão de aceitação do processo. Muita gente não tem essa questão de antifragilidade, de resiliência, como você falou na tua última live lá, na sexta-feira, e isso muda, né, cara? Muda o resultado do jogo. Isso. E eu acho que talvez é o que tu esteja falando. E eu acho que tu deu a palavra-chave agora, tu voltou pra minha live lá, né? Eu acho que uma coisa que foi muito internalizada em mim foi essa coisa de resiliência. Lógico. Porque eu tinha que pegar aquela oportunidade, não poderia perder aquela oportunidade. Sim, sim. Então hoje, aí voltando até pra tua pergunta mesmo, a saúde emocional, sim. Eu acho que a saúde emocional
o grande problema da população, das pessoas, é que elas não se conhecem, cara. Exatamente. Autoconhecimento, O autorresponsabilidade. autoconhecimento é algo que a gente precisa buscar. A gente busca o tempo inteiro conhecimento disso, conhecimento daquilo, conhecer Deus e o mundo, mas a nós, a gente não se conhece. Sim, sem dúvida. Hoje eu falando contigo aqui, por que eu tô te dando essa chave? Tô explanando pra você essa ótica Sim. do que, como minha cabeça funcionava, como eu pensava, as chaves que viraram pra poder fazer acontecer. Porque hoje eu me conheço. Eu comecei a me cuidar muito emocionalmente, comecei a fazer terapia. Então hoje eu consigo ter essa ótica da minha vida, fazer um mapa da minha vida, coisa que eu não sabia como é que funcionava, mas eu tava ali apanhando da vida. E a minha chave era o seguinte, cara, eu preciso ter oportunidade de resolver minha vida, mas hoje eu enxergo o seguinte, cara, ali nada mais era eu me recuperando de um trauma, de uma situação que eu tinha que ser resiliente, eu tinha que crescer, porque eu tinha um objetivo na minha vida, que era ser bem sucedido, poder ajudar minha mãe, ajudar minha família e tal. Então em tudo na minha vida eu sempre fui assim. Eu nunca fui um cara, por exemplo, do mais inteligente, o mais capacitado. Eu fui um cara que estava à disposição para poder fazer o que tivesse que fazer, Sim. as coisas certas, para poder vencer na vida. Sim. Entendeu? Acaba que o móvel de cada um é complicado, mas é o que tu falou, tipo, se tu tem a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, facilita a questão de você se conscientizar de quem você é, né, e de coisas que você de repente já até usava, como você tá mencionando aqui, de ferramentas que você já tinha, como ser resiliente, etc, só que você não tinha... Pô, mas eu sou maluco de ficar apanhando aqui, etc. Mas, enfim, faz parte do processo, né? E esse lance da gente sobre conscientização, da tua saúde mental, emocional, independente da nomenclatura, o que mais importa é conscientizar, é que antes de ter realmente um transtorno ou ter algo do tipo, poxa, várias coisas te deram sinal, né? E você... negligenciou ou foi omisso. E a sociedade num todo, por questões culturais, etc., acabam que administram dessa forma, né? Mas, voltando aqui um pouco para o que tu tá falando, essa questão de carreira é muito delicado, né? Porque, um exemplo, a banda acabou, né? Creio que eu ia falar isso agora. Creio que você... Eu ia te falar de um outro tipo de emoção que eu vivenciei. Por exemplo, óbvio que nessa história toda, eu tô tentando aqui ser o mais prático do mundo, né? Lógico. E o mais... humano possível, porque eu quero mostrar também que você se conhecer emocionalmente, você ter aquela coisa de você saber quem você é, do que você é capaz e que você também é capaz de vencer, porque eu tô dando um testemunho meu, mas de forma humana. Mas óbvio que tem toda a parte espiritual por trás disso tudo, tem Deus na história. Deus, ele fala que ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Ele escolheu os que não são capacitados para poder confundir aquele que talvez que cante 10 vezes mais que eu, que vai ficar a vida inteira no barzinho, mas que não fez um show para 80 mil pessoas, igual eu fiz. Eu abri show do Justin Bieber, do One Direction, fazendo voz e violão, um cara que nunca cantou na vida e que teve que aprender a cantar, irmão. Sim. Eu aprendi a fazer rap, comecei a fazer rap, eu dei meu jeito, eu consegui fazer. Mas óbvio que tem Deus que pegou assim, vou botar a mão nesse menino lá da Taquara e vou ter um propósito com ele que talvez é o que eu vivo hoje. Vou falar um pouco sobre isso. Mas também, durante esse processo de resiliência, hoje eu consigo identificar essa palavra e trazer essa palavra, mas eu também enfrentei algo na minha vida muito grande, porque